a gente vai falar sobre a vida e o Evangelho. O que é a vida e o que é o Evangelho? Muitas vezes as pessoas têm uma separação sobre o que é a vida, o que é a sua vida e o que é o Evangelho. Na vida, agem de uma maneira, e quando estão no Evangelho, como se houvesse momentos em que vivesse o Evangelho e momentos em que o Evangelho fique de lado e eu vivo a minha vida e toco a minha vida do jeito que eu acho. Nós não cremos assim. E a gente está aqui te ensinando a como viver e a como viver o Evangelho todos os dias, a toda hora, a todo instante, porque isso foi o que o Senhor desejou para cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre a vida e o Evangelho, e quem governa a sua vida. Já pensou isso? Quem é que manda? Quem é que está mandando em sua vida? Quando você vê uma ansiedade ou uma circunstância ou algo que toma todo o espaço da sua adoração, que toma todo o espaço da sua atenção, aquilo está governando sua vida. Aquilo está mandando sua vida. Quando você vê pessoas que se dedicam a um assunto só, você já conversou com uma pessoa que parece que tudo que ela fala é sempre o samba de uma nota só? Ela só fala sobre a mesma coisa, o mesmo assunto, a mesma história, as mesmas coisas, e você olha para a pessoa, quando ela vem chegando, você fala, lá vem fulano falar daquilo. Já teve alguém assim? Né? As cabeças mexendo significa que eu não posso dar muita bandeira, que a pessoa pode estar aqui. É isso? Mais ou menos. Né? Vai que fulano descobre que eu estou falando dele. Porque muitas vezes a pessoa não tem noção. Mas o governo, nessa frase, quem governa a sua vida, vem de entendermos quem é que manda. Como que temos a vida e o Evangelho, quem é que direciona a sua vida? Para onde está apontando o seu futuro? Aonde está a sua direção? Você está indo para onde? O que é que você tem planejado, o que você tem pensado na sua vida? Quem é que governa, quem é que dá a direção para você? Quando você vê as pessoas muitas vezes sendo guiadas pelas modas, ou pela moda em si, pelas circunstâncias que são os assuntos do momento, parece que aquela situação é que está direcionando ela para dedicar a sua vida naquilo. E a minha pergunta é, quando é que o Evangelho do Senhor Jesus começou a dirigir, a governar a sua vida? Se o Evangelho é um óculos que nós colocamos e nos dá uma forma de enxergar o mundo, como é que está esse óculos? Você tem uma visão apurada, baseada no Evangelho, ou você leva a sua vida do jeito que você pensa, do jeito que você imagina? O mundo à sua volta tem sido dirigido por quem? Convido você nessa leitura bíblica de Filipenses capítulo 2, de 8 a 11. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, fecha os teus olhos aí, vamos orar. Senhor Jesus, que essa palavra possa dirigir a nossa vida, possa falar a cada coração e colocar em todos nós. Qual é a direção que o teu Espírito Santo tem para a nossa vida, transformarmos em pessoas cada vez mais agradáveis para o Senhor. Que essa palavra possa encontrar nos corações uma terra fértil,
que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sair daqui com o Teu Espírito Santo guiando a nossa vida e nos fazendo viver a Tua palavra. Eu te peço tudo isso nesta manhã, que nada atrapalhe o mover do Teu Espírito, e aonde essa palavra chegar, seja bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, quem governa a sua vida? Vivemos num mundo que privilegia a individualidade. Cada um só quer saber do seu cada um. Cada um só quer saber de si. Vivemos num mundo de 7 bilhões de pessoas. Segundo o censo 2015, no mundo todo, 7,3 bilhões de... É gente, irmão. Mas cada pessoa, infelizmente, acaba ainda assim se sentindo um sozinho no meio da multidão. Já se sentiu assim? No meio do povo? Mas só tem eu aqui. Que eu não divido a minha vida com ninguém, eu não ando com ninguém anda comigo, parece que eu estou sozinho assim. Essa individualidade, ela tem se manifestado em diversas áreas da vida das pessoas. Muita gente se sente assim, até mesmo dentro da igreja, até mesmo vivendo o Evangelho, inclusive na nossa adoração e no nosso relacionamento com Deus. Na verdade, o ser humano sempre se esforçou para domesticar a Deus, a sua vontade. Que Deus lhe sirva, que Deus seja domesticado. Deuses que os homens sempre fizeram deuses, criaram seus próprios deuses, que trouxessem para ele a sua ideia de vida. Não, eu quero um Deus para isso, um Deus para aquilo outro. E que esses deuses pudessem responder aos seus anseios, à sua vontade. O ser humano sempre tem, inclusive na maneira como vivem o Evangelho, formas e maneiras de quererem trazer Deus para a sua individualidade, para o seu individualismo, melhor dizendo, o seu individualismo. Você já viu gente dizendo isso aqui? Eu dou o dízimo e Deus me dá um carro novo. Ninguém fala assim, né? Mas o pensamento é assim. E muitas vezes incentivado por muitos palcos por aí. Faz isso que Deus lhe garante a vitória. Só que Deus nos garante a vitória porque Ele é vitorioso, Ele é maravilhoso. E Ele é assim. Outros decretam a Deus aquilo que desejam. Eu decreto. Como se Deus fosse seu servo. Como se Deus fosse alguém que pudesse ser colocado Deus se colocando na agenda do homem. O homem que decreta para Deus. Os absurdos são assim. Na prática, é como se Deus fosse visto, o Criador dos céus e da terra, como se Ele fosse visto como o gênio da lâmpada. Imagina, pastor, que isso? Nunca vi isso. É assim. Sabe, alguém cuja única função se resume em atender aos desejos de quem esfrega a sua lâmpada ali. A Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar o seu povo, mas diz também que Ele é o soberano, sob cuja autoridade nos convém nos curvar. Cuidado, irmão, com esses teus decretos. Cuidado em tentar colocar Deus na sua forma. Formatar Deus à sua vontade. Outros, infelizmente, querem domesticar a Deus, tentando ou procurando encaixá-lo na sua vida. Eu sou assim.
Deus, se quiser que me aceite assim, Ele tem que se enquadrar na minha vida. E eu já vi muita gente dizer isso. Eu sou assim mesmo. Se eu não posso ser assim, eu saio da igreja. Meio com uma ameaça. Como se Deus estivesse precisando de membros para a sua igreja. Necessitando. Desperta, irmãos. A gente precisa mudar a forma como nós nos dirigimos ao Senhor. Esse tipo de pensamento, se eu não puder fazer o que eu quero, eu saio da igreja, é de quem? Ele é o soberano de sua vida. Ele se coloca como a maior autoridade sobre sua vida. Deus não é soberano sobre ele coisa nenhuma. Deus não é o Criador coisa nenhuma. Como se ele fizesse um favor ao vir à igreja, um favor ao servir, um favor. Vou lá ajudar, vou lá dar uma força. Mude isso no seu coração. Se ele é o soberano, é ele que determina a maneira como nós devemos viver. Sabe por quê? Porque ele é aquele que ninguém tem controle, o Deus incontrolável. Ele é soberano. O Deus da Bíblia, irmão, é um Deus estranho às nossas ideias humanas. Não é um tipo de Deus que nós podemos controlar, manipular, ajustar e nem domar para enquadrá-lo na nossa vontade. Você também não vai poder encontrar esse Deus como uma voz interior dentro de você. Não é isso não. Ele é o Criador, Ele é o soberano. Ele não pode ser reduzido ao nosso tamanho. Ele não pode ser medido por nossas especulações. Ele não pode ser medido por nossas experiências, nem por nossas necessidades. Deus não está aí para suprir a tua necessidade, não, irmão. Mas eu preciso tanto. Sim, nós precisamos dele. Nós não precisamos que ele nos sirva com aquilo que nós queremos. Nós precisamos ser confrontados todos os dias pela palavra e aprendermos que arrependimento e fé são provocados por essa confrontação. Um Deus que atua na história, um Deus que trabalha em nossa vida. Quando se trata de religião, muitas vezes nós somos condescendentes. E muitos imaginam que não importa a forma como ele vive a sua vida, o que importa é que funcione para mim. Vou te explicar melhor. Você já viu pessoas colocarem copo com água próximo à TV? Hoje não dá mais porque as TVs mudaram. Ninguém sabe a origem disso. Na Bíblia não tem. Mas você vê crente dizendo, olha, pero que sim, pero que não, vamos fazer. O importante, não importa se a informação é verdadeira, o importante é que ela funcione para mim. Você já viu o crente se colocando em muitas e muitas coisas, e fazendo um monte de coisas, que você fala, mas irmão, onde é que está isso na Bíblia? Jesus amado, deixa eu procurar aqui, deixa eu pôr no Google, vou ver se tem alguma coisa na Bíblia que fala disso. Vamos procurar os manuais bíblicos, vamos procurar. Não tem isso. Não. Não sei, fulano fez e deu certo. Não é? Como fulano que pega a toalhinha e diz que foi lá e pôs no banco, e aí as suas dívidas desapareceram? Ué. Mal não faz. Vamos lá. Vamos envelopar todas as agências? Não. Aí você pergunta, mas pastor, fulano fez isso e achou que era. Irmão, tem um monte de outras práticas religiosas que fazem coisas que você acha absurdo, mas que ele acha que funciona para ele. A grande pergunta é, quem governa a sua vida? Se é a palavra, é ela que deve ser a base para você. Não é a experiência de outro, ou um experiencialismo maligno. Assim a gente cria dessa forma, quando eu só quero aquilo que funcione para mim,
Eu crio uma piedade individualizada, longe da igreja de Cristo, desconectada com a verdade, que não dou valor à Escritura, porque o importante é o que eu senti, o importante é o que eu senti. Na hora, não sei, eu vou à igreja, mas às vezes eu vejo o culto muito frio, não sinto nada, também é só ligar o ar-condicionado ali, a gente vai sentir. Ou ligar ou desligar para poder fazer isso. Mas o importante, eu não sei, às vezes eu vou em alguns lugares, eu sinto uma coisa tão... O importante não é o que é, não é o que está na palavra, o importante é o que eu sinto. É o que eu acho que é a verdade, é o que eu penso que é assim. Quando é que a gente vai acordar para isso, irmão? O Evangelho, ele nos chama para olharmos para fora de nós mesmos, para encontrarmos a verdade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a verdade. Se eu creio que é Ele que é a verdade, não existe o que eu sinto ou o que eu penso. Eu vejo a palavra e eu falo, é assim que eu devo pensar, é assim que eu devo agir. Quem governa a sua vida? Não é o que eu sinto ou o que eu penso. Eu coloco tudo isso aos pés da cruz. A realidade, ela não está fora. Ela não deve ser colocada para dentro, para que eu viva somente aquilo que eu acho. A realidade, ela está fora de nós e ela é controlada por Deus. Ele é o que controla todas as coisas. O ser humano vive lutando contra autoridades, e principalmente a autoridade de um Deus tão soberano como Ele. Ele é o Deus soberano. Ele é o soberano sobre a tua vida. Ele deve estar acima daquilo que você tem como vontade, irmão. Nós precisamos aprender que Deus não se manipula. A verdade de Deus não se manipula para se encaixar aquilo que nós imaginamos. Tem muita gente que deseja manipular a Deus e colocam, o meu coração, eu sou assim. Já viu gente dizer isso? Não preciso ir à igreja, meu coração está em paz. E Deus entende isso. Quem é o soberano aqui? O seu coração é que manda. Sabe o que é isso? É gente que quer que Deus se reduza única e tão somente ao seu jeito de viver. Então você é o soberano, não é Deus que manda em você, é você que quer que Deus se encaixe na sua realidade. Quando eu vejo alguém dizendo, não, eu não preciso, e meu coração está em paz, imagina, eu aqui em casa, eu vou, aí você vai falar, não, eu estou com Deus, estou com tudo, e não estou prosa. Não. As pessoas estão reduzindo a boa notícia do Evangelho, a sua própria vontade, a uma realidade completamente sem graça daquilo que Deus deseja. A Bíblia não é um conjunto de regras desagradáveis para se viver, não. A Bíblia manifesta a vontade de um Deus criador de se relacionar com aqueles a quem Ele criou. Deus não existe para garantir a nossa felicidade, a nossa realização. Ao contrário, nós existimos para glorificar a Deus. Eu e você temos uma perfeita aliança com Ele. Devemos nos alegrar. Devemos ter a alegria de servir, de viver e dedicarmos ao Senhor. Você sabe para onde você está indo, meu irmão? Você sabe o que vai acontecer na sua vida. Nós devemos desejar a volta do Senhor, o nosso encontro com o Senhor, como quem deseja as melhores coisas de sua vida, como quem tem sonhos. Eu tenho o sonho da casa própria, eu tenho o sonho do meu carro zero, eu tenho o sonho de ter uma mega empresa, eu tenho o sonho de ser famoso, eu tenho o sonho de ver coisas grandiosas acontecer. Por que você não sonha com o dia da volta do Senhor, o dia que nós encontraremos com Ele e viveremos para Ele?
a vida e o evangelho. Ele é um Deus da aliança, é um Deus que quer estar junto. Deus não é uma mera testemunha da história. Nós cremos que quando fecharmos os olhos aqui, aí sim, quem é do povo de Deus, nós teremos a alegria de ter o glorioso encontro com o nosso Senhor. Fala amém aí, crente. Está com medo? Fala da morte, vocês ficam tudo quietinho, né? Ai meu Deus, ai, que medo. Que medo o quê, irmão? Glorioso encontro com o Senhor. Olha que maravilha. Tem gente que pensa assim, nós somos o povo de Deus, há um nome. Você tem uma direção de vida e Deus quer ter intimidade. A intimidade de Deus com o seu povo. Sabe por quê? O nome dele é Iavé, que Israel é autorizado a invocar. Há alguns textos que nos falam sobre isso. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e é isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou eu, o Deus que enviou a vocês. Ele continua dizendo, disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, diga ao teu povo lá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Faraó foi o senhor do Egito, chegando a ser adorado como um Deus. E no momento em que os filhos de Iavé estavam sob a mão pesada da opressão, Deus dá a Moisés o seu nome pessoal para invocá-lo como o Senhor da aliança, que irá libertar o seu povo daquela cruel soberania de Faraó. O nome do Senhor foi invocado, quebrando o paganismo, quebrando toda aquela malignidade existente, daquela opressão de quase 400 anos, mais de 400 anos, o povo sendo oprimido. O nome do Senhor manifestou a aliança. Por que nós estamos dizendo isso? Para que você entenda que existe um nome a qual você deve buscar todos os dias da sua vida. Existe um nome pelo qual você deve clamar todos os dias de sua vida. Existe a quem você pode recorrer. A revelação do nome de Deus não é uma senha para a gente manipular a Deus para o nosso próprio prazer. Pelo contrário, é onde você declara o nome de Deus como sendo o nome ao qual você vive e dedica a sua vida. Muitas vezes você vê as pessoas utilizando o nome de Deus de uma maneira complicada. E às vezes você vê até gente que nem é do nosso... pessoa que nem andou com Jesus, mas pelo maneirismo ela acaba pegando. Já viu gente dizer, está amarrado? Aí você pergunta, o que você falou aí? Ah, não, está amarrado. O que é está amarrado? Não sei, mas está amarrado, está amarrado. Pega o mal e dá um... está amarrado. O que é isso, irmão? Ah, não, em nome de Jesus. E para cada absurdo, e falando assim, qualquer coisa, em nome de Jesus. Por que você está falando isso? É esse nome que governa a sua vida? É Ele que dirige a sua vida? Quando a gente vê na figura de Jesus, descritas em Filipenses 2,11, que é o texto que nós lemos, você vê que Ele foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente à morte, até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A salvação vem por invocarmos o nome do Senhor. O que diz aí o texto, irmão? Atos 2, 21. Todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. A história vai se desenrolando e a identidade do único Deus se manifesta em Deus Pai, Deus Filho e por meio do Deus Espírito Santo. Não é uma divindade abstrata que eu busco, na hora, aqueles o ateu, graças a Deus. Já ouviu falar? Não é? O ateu que daqui a pouco fala, não, se Deus quiser. Pô, você não é ateu? Como assim, se Deus quiser? Você não acredita e... Não, vai que... Né? Todo mundo diz que existem ateus até o avião começar a passar pela turbulência. Aí pronto. Na hora você descobre quem crê de verdade e quem não crê. Infelizmente esse é o nome que as pessoas têm dito e que acham que Deus governa a sua vida, mas na verdade Deus é tão distante para eles porque não é uma realidade. Cuidado, irmão. Ele é o Deus do seu povo. O Israel de Deus é a igreja do Senhor Jesus. O Deus que habita em Sião. O Deus que habita em nós. Que manifesta a sua graça, a sua misericórdia em você. É dessa forma que a nossa vida precisa andar. De uma maneira prática. Cuidado. Quando você está querendo formatar a Deus a sua vontade. E a sua adoração, ela é focada em você mesmo. Cuidado com isso. Eu venho servir a Deus porque eu o amo, ou porque eu estou precisando de algumas coisas, eu quero que dê, eu quero fazer de bonzinho, para que no final do ano o Papai Noel me dê presentes. Eu venho e eu sirvo a Deus com alegria, eu venho à casa do Senhor, eu venho adorar a Deus, porque Ele é o principal da minha vida, ou na verdade quem governa a minha vida sou eu mesmo, eu quero dar aqui de bonzinho, e que na hora que eu precisar, eu estou com um cartaz com Deus, eu posso orar, porque eu já vim na igreja, vim de manhã, vim de noite, vim durante a semana, então eu posso orar que Deus vai, eu estou bem na fita com Deus. Cuidado, irmão. Nossa adoração, ela precisa estar focada no Deus que se revela na cruz do Calvário como o Redentor da história. Tudo que fazemos, tudo que trabalhamos, tudo que investimos, tudo que nos doamos, tudo que fazemos é focado em adorar a Deus, porque Ele é que governa a nossa vida. Cuidado, irmão. Não faça da sua fé uma autoajuda. Você lê a Bíblia como a autoajuda do dia? Tem gente que lê a Bíblia como o horóscopo do dia, que a moda, às vezes eu vejo algumas coisas, as pessoas conversando, e você, qual o seu signo? Eu sou assim. Outro dia eu tive uma discussão teológica sobre isso, eu falei, mas como é que pode a posição da estrela, do sol, da lua, da hora que você nasceu, te dar todas as características do dia, do como você vai ser, de como vai ser a sua vida, a sua personalidade, seus sentimentos, tudo isso. A grande pergunta é quem fez o sol, a lua, as estrelas? Não é Ele, não é maior, não é Ele que rege a sua vida? Então acorda, crente. A Bíblia também não é a tua autoajuda do dia, não. É você entender que a sua fé deve ser uma apropriação daquilo que Cristo já fez lá na cruz. Nossa relação com Deus precisa olhar para o autor e consumador da nossa fé, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Sabe qual a alegria que lhe fora proposta? Resgatar a sua vida. Resgatar a nossa vida. Você vai resgatar a eles. Essa é a maior alegria. E o que a gente faz para resgatar?
você vai ter que morrer. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós somos filhos de um Deus soberano, que governa sobre todo o universo, meu irmão. Olha para a cruz de Jesus. Nossa alegria deve ser agradar a Deus. A alegria deve ser viver e servir ao Senhor com nossa vida. A alegria deve ser viver com Ele, mesmo com problemas, mesmo com enfermidades, mesmo com dores, mesmo enfrentando lutas, mesmo com todas as tristezas que a vida comum, ela nos tem. Enquanto estamos neste mundo, temos problemas, temos dificuldades, temos circunstâncias a vencer, mas a nossa maior alegria deve ser em todas as coisas, glorificar aquele que enviou o seu Filho a morrer na cruz por nós. Por isso a pergunta é essa: quem governa a sua vida? Você está tentando dirigir a sua vida do seu jeito? Você está tentando tomar as decisões e fazer tudo do seu jeito, da sua forma, do jeito que você acha? Deixa Ele governar sobre tudo. Deixa Ele governar. Mude o seu pensamento. A vida e o Evangelho é uma condição onde vivemos para Deus, aonde andamos para Deus, aonde trabalhamos para Deus, aonde existimos para Deus. Ele que governa. Deixa Ele dirigir a sua vida. A vida e o Evangelho como sendo uma coisa só, em que Deus governa em tudo, que o Senhor governa e dirige todas as decisões e todas as áreas de sua vida. Queria que você ficasse de pé para a gente agradecer a Deus pelo dia de hoje.